Demora, mas quando se entende, tudo se encaixa. O que é necessário para iniciar, escalar e sair de várias empresas bem-sucedidas? Collins e Campbell cofundou grandes empresas de tecnologia como Tucals e Hostopia e criou o domínio .club, que foi vendido para a GoDaddy. Nós tínhamos centenas de funcionários. Capa da revista Profit na época. Após 16 meses, a empresa entrou com pedido de falência. Vendi todas as minhas ações por $0,06 cada em vez dos $19 originais. Mas aqui está a verdadeira história. O que motiva um empreendedor a continuar repetindo o processo de construir e vender empresas mesmo após alcançar o sucesso? Coisas ruins acontecem. Foque no seu negócio principal, mas quando chegar a um certo ponto, comece a pensar em lançar novos negócios fora dos existentes. Não se desespere se não descobrir seu fator 10 logo de início. Muitos acham que têm uma ótima ideia, mas ideias não têm valor. Ações são inestimáveis. Neste episódio, Colin compartilha sua jornada de inovação, as lições aprendidas com os altos e baixos do empreendedorismo e por que seu livro Comece, Escale, Saia, Repita é uma leitura essencial para quem deseja construir um legado empresarial duradouro. Também lançou uma empresa chamada Hostopia. 6 anos depois, a Hostopia se tornou a empresa de crescimento mais rápido no Canadá. Colin, eu estou muito animado para fazer isso. Isso é como um longo tempo chegando. Nós deveríamos ter feito isso provavelmente 6 meses atrás, mas eu divago. Então, quer dizer, quando falamos sobre empreendedorismo, acho que muitas pessoas têm muitos fracassos. Ou eu não sei se muitos de vocês tiveram fracassos tão grandes quanto alguns dos seus fracassos quando estavam tentando construir coisas, quando estavam começando. Então eu acho que é um lugar realmente divertido para começar, porque vai meio que mostrar pelo que você tem que passar para ser bem-sucedido. Então vamos começar por aí. Então me fale sobre... Você sempre foi um empreendedor? Você nasceu empreendedor? Isso era algo inerente a você? Bem, seja como for. Vendendo cachorrinhos na feira de pulgas, ou entregando jornais, ou montando um pequeno negócio na faculdade, nós sempre tivemos esse tipo de mentalidade. Acho que isso vem dos meus pais, que também têm origem na agricultura. Temos fazendas na família. Um histórico de muito trabalho, sempre vendendo legumes no mercado. Então foi ótimo crescer tendo esse tipo de experiência. Fui para a faculdade e consegui um diploma de comércio e negócios. E logo após a faculdade, começamos um negócio de aluguel de software. Isso foi em 1993 em Toronto. Certo. Você está apenas brincando no software. Certo. Então, software. Então você pode realmente, antes de 1994, 1º de janeiro de 1994, o Acordo de Livre Comércio entrou em vigor. E Bill Gates os convenceu a incluir uma pequena lei que dizia que o aluguel de software não seria legal no Canadá. E o que basicamente era o aluguel de software? Eram disquetes na época. E você alugava os disquetes, levava-os para casa. Claro, as pessoas colocariam alguns desses no computador ou os duplicariam. Provavelmente havia uma boa razão para a proibição, mas tínhamos montado 2 lojas. E literalmente dentro de 18 meses, tivemos que fechar ambas as lojas. E foi uma saída fascinante também, porque fizemos bem naquela saída, porque aprendemos a maximizar o fracasso, na verdade. Fizemos anúncios de página inteira, dizendo que o governo está proibindo o aluguel de software e tínhamos filas na porta. Mas o que foi legal é... Nós também começamos algo chamado Bulletin Board System, um serviço de quadro de avisos. Isso foi pouco antes do advento da World Wide Web, e tínhamos milhares de membros que nos pagavam para estar neste Bulletin Board System. Serviço de quadro de avisos cresceu bastante, mas algo mais apareceu e foi chamado de Super Rodovia da Informação. Você está usando a internet desde o início do empreendedorismo digital online, em uma época em que muitas pessoas não entendiam o quão cedo isso estava acontecendo. Você foi provavelmente um dos primeiros, nós também fomos. Nós nos tornamos uma das maiores empresas de acesso à internet no Canadá e o 2º maior serviço de quadro de avisos. No entanto, por não termos financiamento dos bancos, eles nos dispensaram, não acreditando no potencial da internet. Então eles disseram, decidimos fechar nosso 2º negócio. Nós fechamos nosso Bulletin Board System apenas para usar as linhas telefônicas para o negócio da internet. Foi uma boa decisão, pois quando fomos a uma feira de negócios anos depois, todas as pessoas que mantiveram seus Bulletin Board System abertos, com seus chicotes defeituosos funcionando, estavam fora do negócio. E todos que transitaram desta indústria para a seguinte obtiveram sucesso. Bem,
Nós crescemos aquela empresa, Scott, para se tornar o maior provedor de serviços de internet do Canadá. Tornou-se a 7ª empresa de crescimento mais rápido no Canadá. A 3ª empresa de crescimento mais rápido no Canadá em 1998. Quero dizer, literalmente uma das histórias de maior sucesso foi uma empresa de capital aberto. Decidimos fundi-la com uma empresa de cabo chamada Look Communications e nos foi concedida uma licença pelo governo, licença sem fio para todo o Canadá para a internet sem fio fixa. Foi incrível. Em torno disso, a propósito, isso é como selvagem. Se alguém está ouvindo isso, quem eram seus concorrentes naquela época? Então você teria a TELUS. Dell Canada, Rogers e o governo pensaram em criar uma competição extra ao conceder uma licença para outra empresa de serviço de internet. Então somos maiores do que todos eles? Nós éramos maiores como um provedor de serviços de internet até mais tarde. No final dos anos 90, eles começaram a decolar. E eles chegaram tarde ao jogo. Vemos isso frequentemente em mudanças de paradigma, onde tecnologias são adotadas e grandes empresas são lentas para entrar no mercado. E sempre digo, entra o empreendedor. E é isso que fazemos. Nós construímos e desenvolvemos até se tornar grande e então vendemos para os concorrentes, as empresas maiores. Mas aqui está esta empresa que contava com centenas de funcionários. Estávamos na primeira página da revista de lucros na época, que é como a revista incorporada no Canadá. É uma das empresas que mais cresce no Canadá. E algo aconteceu em março de 2000. Embora você seja jovem demais para lembrar, foi nessa época que um juiz anunciou o desmembramento da Microsoft. E nós tínhamos vendido a empresa. Nossos acionistas receberam 40%. Então perdemos o controle da empresa. As ações que recebemos após ganharmos a licença chegaram a valer $19 cada. Era bem mais de $1 bilhão. E eu tinha. Quantos anos você tem? Eu tinha 28 anos na época, com 130 milhões em ações. Isso é Selvagem. Foi insano. Ah, foi incrível. Porque antes disso, você não teve nenhuma grande vitória financeira. Nós fizemos. Eu tive um financeiro. Essa empresa se chamava Duas Vacas. Hoje vale quase $500 milhão. E essa é outra história. Ok, nós vamos falar sobre isso. Chegaremos a isso em um minuto. Mas aqui está essa empresa, Internet Directs, negociada publicamente, 19 por ação, uma das empresas que mais crescem no Canadá. Eles decidem desmembrar a Microsoft. Temos o crash da .com. Não havia cadeiras suficientes para todos. As pessoas que dirigiam e controlavam a empresa disseram, vamos voltar. Retiraremos nossa oferta de 50 milhões. Fazemos uma oferta secundária devido à queda do NASDAQ de 5 mil para 4 mil. Bem, adivinha o que, Scott? Isso sim é uma queda. 16 meses depois, a empresa pediu proteção contra a falência e eu vendi todas as minhas ações por 6 centavos cada, que antes valiam $19. De uma das empresas que mais crescem no Canadá para o último lugar. E isso realmente me atingiu forte. Eu havia falhado comigo mesmo. Falhei com meus parceiros de negócios. Eu havia falhado com minha família, meus investidores, meus funcionários. Tínhamos também 12 milionários no papel. E o que deu errado? E eu olho para trás e tento entender o que deu errado com isso. Grande fracasso. E realmente foram duas coisas. Primeiro, fizemos um acordo de bloqueio por 18 meses, pensando que as coisas só iriam melhorar cada vez mais. Em 1 ano e meio, esta empresa será maior e venderemos por um valor ainda mais alto. Não sabíamos que haveria uma queda, mas coisas ruins acontecem. Foi exatamente o que ocorreu. Com a queda das .com, não havia assentos para todos. Então a realidade é que a empresa faliu. E você deve estar se perguntando, por que convidei esse cara para o meu programa? Ele teve 3 grandes fracassos logo no início. 3 negócios. Ele perdeu $130 milhões. Isso representava cerca de 95% da minha riqueza naquele momento. Sim, tivemos sorte porque também tínhamos uma empresa chamada Two Cows. Two Cows era um software para download na época. E nós lançamos esse negócio. E felizmente ele foi muito bem porque tivemos um enorme problema técnico. A internet era muito cara e isso era baixar software e derrubou nossos servidores quando o lançamos. E então decidimos criar sites espelho para cada provedor de serviços de internet globalmente. Foi uma solução técnica que se tornou uma brilhante estratégia de marketing.
E o que aconteceu foi que todos os ISPs ao redor do mundo espelhariam o nosso site e teriam sites locais para download para que pudessem reduzir seus custos de internet. Mas o que isso fez foi nos dar uma presença global e nos tornamos um dos 100 principais sites da internet pela PC Magazine. Construímos para uma receita de 5 milhões, e então vendemos para o grupo por trás do ICQ, um grupo bilionário. Isso também foi interessante, pois foi a primeira vez que eu comecei a sentir o gosto do dinheiro. Na verdade, há uma história ali, mas siga também a linha do tempo. Então isso é 1998, logo antes do colapso da Internet Direct. Adicione a largura de banda para construí-los simultaneamente. Sim. Em comece, cresça, saia, repita, abordamos o conceito de focar no seu negócio principal, mas também, ao atingir certo ponto, começar a pensar em lançar novos negócios fora dos existentes. Você notou algo interessante? Quando estávamos no aluguel de software, lançamos um Bulletin Board System, e quando estávamos no Bulletin Board System, lançamos um provedor de serviços de internet. Quando estávamos no provedor de serviços de internet, lançamos 2 bois. Lançamos também uma empresa chamada Hostopia. E 6 anos depois, a Hostopia se tornou a empresa de crescimento mais rápido no Canadá, número 1. E a tornamos pública e a vendemos para uma empresa Fortune 500 2 anos depois por 17 vezes o lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Foi uma saída fenomenal. E adivinha o quê? 1 mês antes da crise Lehman. É disso que estamos falando. Continue, você tem histórias muito engraçadas, é uma loucura. E nós falamos muito no livro sobre as histórias. O livro não contém apenas minhas histórias. Entrevistamos mais de 200 pessoas, incluindo Joe Foster da Reebok, que você também entrevistou. A história dele é incrível. Mas eu vou te dizer, você perguntou mais cedo sobre os primeiros dias, quando eu tinha 27 anos, e nós morávamos em uma casa muito pequena em Oakville. Você sabe, um carro muito velho em uma casa pequena, né? Uma hipoteca muito grande, sabe? Todo esse tipo de coisa. Embora os preços das casas fossem mais baratos naquela época, mas muito mais baratos. E nós vendemos 2 vacas por 30 milhões de dólares. E foi dividido de 3 maneiras. Tivemos que pagar 37% de imposto sobre ganhos de capital. Então, você sabe, nós fizemos muito dinheiro em um período de tempo muito curto. E você passa de 0 a 7 milhões de dólares de riqueza, seja lá o que eu tinha naquele momento. Lembro-me de uma história que minha esposa nunca acreditou. Que qualquer coisa disso estava acontecendo. Ela diria que estava fazendo essa coisa. Acho que vamos vender essa empresa. Fechamos a transação por volta da 1 ou 2 da manhã, a cerca de 5 horas para assinar todos os documentos. E então eles nos deram um cheque. Sabe, parece engraçado. Eles nos deram um cheque certificado de 22 milhões de dólares. Eu trouxe para casa o primeiro pagamento. Um cheque de 22 milhões de dólares. Subi até o 3º andar de uma casa pequena e magra. Entrei no quarto, toquei no ombro da minha esposa e entreguei o cheque a ela. Ela está com olhos desconfiados por volta da 1:30 da manhã. Ao olhar, ela diz: eu não entendo os zeros. Ela simplesmente não conseguia entender os zeros. Havia simplesmente zeros demais. Foi interessante partir do ponto onde você realmente estava lutando como empreendedor, para apenas aquele evento acontecer, e a próxima coisa que você sabe é que você é multimilionário. Então isso foi interessante. Isso foi há um tempo, então acho que dos 25 aos 30 anos foi uma montanha-russa. Sim, foi o boom da internet e você estava no lugar certo, na hora certa, focando em empresas de internet. Mas isso é realmente no que você se concentrou. E a próxima ideia que... Surgiu a ideia da Hostopia, a próxima empresa que também foi negociada publicamente. Essa ideia surgiu porque tínhamos um cliente que estava na SaskTel, Telecomunicações de Saskatchewan. Isso foi adquirido por eles que nos ligaram eventualmente. Eles nos ligaram querendo licenciar nossa plataforma para hospedagem. A propósito, eu só quero dizer uma coisa. Então, para o público, muitos americanos na plateia, isso é como a AT&T, Verizon. Então, você está se referindo às empresas de telecomunicações comparáveis, correto? Esses são os gigantes que estão nos Estados Unidos da América, empresas similares no Canadá. Se você está falando sobre Rogers e Bell e Telus e o que mais, então, apenas para dar um... Faça comparações para que as pessoas compreendam o jogo e o espaço em que você atua. A Soustel entrou em contato querendo licenciar nossa plataforma de hospedagem. Então, ding.
Se a Soulstel quer, talvez a Bell Canada queira. A Telus ou a Vodafone talvez queiram. Lançamos essa empresa e vendemos para 90% das empresas de telecomunicações no Canadá. Entramos nos Estados Unidos e acabamos vendendo para AT, IT, Vodafone, British Telecom. Falamos sobre uma história interessante no livro sobre escalabilidade e como a encontramos. Nosso fator 10. E isso é algo que eu acho que se qualquer empreendedor fizer, se eles conseguirem descobrir seu fator 10. Agora, o que é um fator 10? Pense na pizza Domino's, 30 minutos são grátis. Em um aluguel de carro nacional, basta entrar no veículo e partir. Vern Harnish fala sobre isso. Ele fala sobre resolver um gargalo em uma indústria específica e você está resolvendo um problema. E muitos de nós podem estar trabalhando em empresas hoje e perceber que existem vários gargalos que a IA poderia resolver. E é assim que uma ideia para uma empresa pode surgir. E foi isso que nós, na Rostopia, nosso fator 10 foi a garantia de migração de 100%. Então aqui estamos em 2005. Disseram que perderemos o negócio com a Earthlink. A Earthlink era uma empresa de telecomunicação relativamente grande na sua época. ICB realmente grande. Este é um das empresas para as quais você estava vendendo. Você estava vendendo a hospedagem, vendíamos nossos serviços de hospedagem, isso mesmo. Como você mencionou, vendeu para 9 de 10 empresas de telecomunicações. Earthlink era apenas uma das outras grandes empresas. Sim, é um dos grandes antes de entrarmos nos Estados Unidos da América. Disseram que não conseguiríamos esse acordo. Eu disse, tudo bem, peguei o CTO e pegamos um avião. Voamos para lá e nos encontramos com esse executivo de nível médio. Na Earthlink. Ele sugeriu almoçar, mas na verdade tinha um Wego. Em 2005, o Wego foi um dos primeiros carros elétricos. Mas ele só tinha 2 assentos. Então, meu CTO estava sentado na frente e eu sentei no porta-malas deste veículo e nós fomos almoçar. E tudo isso apenas para fechar este negócio. Bem, faça qualquer coisa para fechar o negócio, certo? Porém, não foi isso que fechou o negócio. Serei direto. Durante o almoço, ele mencionou que estão dispostos a garantir uma migração completa. Nosso comprador não é a Earthlink. Não era a IATT. Nosso público-alvo eram executivos de nível médio que temiam perder seus empregos, se cometessem um erro. As migrações provavelmente são uma das principais razões para a demissão desses profissionais de TI. Então entramos e dissemos que garantimos isso. E pagaríamos o valor justo de mercado, que na época era de $350 por site. Transferimos mais de 80 mil sites e provavelmente cerca de 1 milhão de endereços de e-mail. Garantimos que, se perdermos um site, pagaremos US$ 350 a você. Imagine perder 10 mil sites. Teríamos que pagar 3 milhões e meio à empresa. Quer dizer, isso era um compromisso sério, muito sério. Mas o que você está fazendo é uma estratégia muito inteligente para um empreendedor, para alguém tentando vender qualquer coisa. Você está minimizando os riscos. Você está minimizando completamente os riscos do negócio. Estamos fazendo isso para que ele não seja demitido. Sim, certo. Sim. Mas ao fazer com que ele não se preocupe em ser demitido, de repente, e você basicamente o fez, você removeu todo o risco e o estresse na tomada de uma decisão de compra. Não foi fácil, deixa eu te dizer. E também você está se colocando... Foi difícil. Reestruturamos toda a nossa organização. Imagine o que a Domino's Pizza teve que fazer para entregar pizza em 30 minutos de graça. A reestruturação de toda a organização foi um processo difícil. Tínhamos centenas de pessoas na Ucrânia que estavam manualmente analisando sites. Tínhamos heurísticas que projetamos e desenvolvemos para mover sites e migrá-los. E também paramos de deixar o cliente nos ditar como eles queriam que fosse feito. Porque se eles dissessem algo que pudesse levar a um erro de migração, e isso aconteceu antes disso, a propósito. Sim, eu não vou entrar em todas as nossas histórias, mas uma vez, houve uma telecom que perdeu 3 milhões de e-mails, ficou offline. A CNN está noticiando que eles queriam alterar as configurações do usuário. Mas não permitiríamos que isso ocorresse de novo no negócio da Earthlink. Bem, nós ganhamos a Earthlink. E nós ganhamos não só a Earthlink, mas também a AT, IT, Vodafone, British Telecom e todas as telecoms da América do Sul. Foi um efeito dominó que foi inacreditável. E então nos tornamos o padrão global líder para terceirização de e-mail e hospedagem para telecoms. E foi por causa do 10 Factor. Isso é extremamente importante. Porém, não se desespere se não descobrir seu 10 Factor logo de cara.
costumo conversar com estudantes que estão iniciando seus negócios. Eu peço para eles pensarem sobre isso. Mas levou 6 anos para conseguirmos o Death Factor. Com certeza, a Domino's e a National Car Rental levaram anos para conseguir o deles. Demora, mas quando você consegue, as peças do dominó vão cair. Quando você olha para esse fator 10 descoberto, isso levou a esse enorme sucesso. Como empreendedor, como você garante que não estrague esse sucesso ou esse crescimento? Agora você está escalando, mas existem outros componentes que precisam ser garantidos para não quebrarem conforme assume novos clientes, especialmente para assegurar que não caiam, seja por questões financeiras ou porque não pode estragar isso. Sim, você precisa reestruturar sua organização. Você precisa reestruturar seus sistemas. Mas a primeira coisa que fizemos lá foi descobrir quem realmente era nosso cliente. Não era uma empresa de telecomunicações, mas sim um executivo de nível médio. Isso é importante. E então, uma vez que descobrimos o que fazia essa pessoa funcionar, primeiro, não ser demitido, segundo, parecer um herói, certo? Então podemos construir uma promessa de marca em torno disso. No livro, eu chamo isso de promessa de marca quase insuportável. É algo quase insuportável, mas se você conseguir fazê-lo, você pode cumprir isso, sabe? E há tantos exemplos que eu posso usar. Eu uso muito mais do livro. Eu uso outro chamado entrega de cookies. Esta é uma empresa que realmente tinha o domínio cookiedelivery.com e eles queriam ganhar o mercado de cookies naquela cidade. É uma cidade no Texas. E eles decidiram criar um caminhão móvel para assar os cookies. A caminho do escritório. Quando eles chegaram ao escritório, estavam bem quentes. Bem, todas as outras padarias enviavam esses biscoitos da padaria para o escritório, e eles estavam frios quando chegavam. Eles resolveram o gargalo e venceram no mercado. É incrível. Amo esse capítulo do Death Factor no livro. Pode, sim, ok. Então isso é a espera neste ponto. Isso é seu segundo público ou terceiro público, segundo público, ok. Então como essa história acabou? Porque isso, sim. Então essa é a que vendemos logo antes para um Fortune 500, isso mesmo, empresa por 17 vezes. E estava na casa dos 9 dígitos e foi uma ótima saída. E Você sabe, foi eu chamei de minha terra porque eu tinha muito, porque estava funcionando publicamente. Eu não sei se você pode jurar. Sim! Eu chamei de Vinda Fucking Cation. Vinda Fucking Cation porque tantos acionistas me ligavam e gritavam comigo. Briguei com meu sócio. Ele teve que deixar a empresa. Ele estava despejando ações após a oferta pública inicial. Foi uma bagunça. Foi um pouco de bagunça, certo? E a diretoria também começou a se mover contra mim. Então me senti muito bem com isso. Eu realmente me senti bem com isso. Cumpri meu compromisso de trabalhar por 3 anos nesta empresa Fortune 500. Foi extremamente difícil, odiei. Trabalhei no topo de uma corporação e entendi o que a move, como toma decisões e por que são avessas ao risco. Comecei a compreender de fato a América corporativa e sua cultura. Quero falar sobre outro problema que tive na Ostopia, e você mencionou isso mais cedo, a questão da escala, como você está tentando escalar. Então, na verdade, começamos a estagnar em 2006. Devido aos problemas com meu sócio deixando a empresa e as ações sendo vendidas, um membro do conselho me disse, olha, acho que você pode estar sobrecarregado como diretor executivo Colin. E eu estava sentindo isso, certo? Não tínhamos controle do conselho, que incluía capitalistas de risco. Todos nós já vimos essa história antes. Então liguei para um amigo de apoio, ele me contatou e conheci Patrick Thean, que dirige a empresa Rhythm Systems. Fui para Vegas e o conheci lá. Eu preciso que você tire o conselho das minhas costas, porque eles querem ver uma empresa gerida profissionalmente. Eu só preciso tirá-los das minhas costas. Você pode me dar algumas sugestões de atividades? Vou apenas dizer que você está contratado. Ele recusou trabalhar comigo, questionando minhas palavras. Porque a menos que você faça isso direito, então eu não quero trabalhar com você. É como alguém acima do peso ir ao médico e dizer que realmente não quer se exercitar. Não quero mudar meu estilo de vida. Só me dê o comprimido, ok? É isso. É tudo que eu quero, é apenas o comprimido, certo? Ele se recusou a trabalhar junto a menos que fosse feito corretamente. Fizemos isso corretamente. É o que vou dizer agora. Eu vou te dizer agora. Então, o que isso significava eram 2 dias de planejamento estratégico, uma vez por ano, uma vez por trimestre, e 90 dias de execução. Nós implementamos a definição de metas, vermelho, amarelo, verde, para os objetivos da empresa para o ano, o trimestre e os indivíduos.
de 3 a 5 metas inteligentes. Implementamos a reunião diária de vendas? Implementamos muitos sistemas que ajudam a empresa a escalar. Como empreendedores, geralmente temos o instinto certo, mas não sabemos bem o que fazer quando a empresa cresce muito. A maioria das pessoas não sabe. E se você conseguir implementar os sistemas certos, eles também podem ajudá-lo a expandir sua empresa. Como isso tirou a diretoria das suas costas? Porque você está fazendo tudo certo. Em 3 meses, os números poderiam mudar. Em 3 anos, nossa receita quase triplicou. Isso foi incrível. Ao implementar esses sistemas, você entende, costumávamos ter situações onde 2 dias antes do fim do trimestre, alguém diz que não conseguimos o negócio, estragamos algo, ou algo acontece. Éramos surpreendidos constantemente. E então, ao implementar esses sistemas, isso realmente nos ajudou a escalar a empresa. Então esse é um dos principais capítulos do livro em que falo sobre como escalar usando sistemas. Realmente há 4 coisas que precisamos pensar ao escalar. A história, que falamos sobre o fator X. Essa é a história de como ela muda desde o início, as pessoas, incluindo você mesmo e quem está ao seu redor. Isso é interessante. O dinheiro e os sistemas. Então falamos sobre a história e os sistemas. Deixe-me também falar sobre as pessoas. O principal motivo pelo qual a maioria das empresas na América não consegue escalar é por causa de o próprio empreendedor. Essa seria a minha próxima pergunta, porque eu estava curioso para saber se você acha que todos os empreendedores devem permanecer durante o ciclo de vida da empresa. Você fez isso com sucesso, mas já vi casos em que talvez os empreendedores não sejam a escolha certa. Eles são bons para 0 a 5, 0 a 10, talvez até 10 a 50, talvez até 50 a 100, mas após a oferta pública inicial, ou mesmo antes da oferta pública inicial, eles são a escolha certa para levar isso até a linha de chegada. Você viu aquele post sobre Paul Graham? Modo fundador versus modo gerente. Sim, exatamente. Sim, não, eu estou bem ciente disso. Atualmente vivo em um mundo onde administramos escritórios de família. Eu investi em 20 empresas. E eu removi CEOs em certos estágios e trouxe gerentes profissionais. Enquanto estava lá, senti que podia entregar os resultados, mas você percebia que as pessoas diziam: Matt, você é um pouco jovem demais. Talvez precisemos trazer um gerente profissional. Então eu meio que joguei dos 2 lados, e eu apenas acho que realmente depende. Mas eu também acredito que todo empreendedor tem a capacidade de estar no modo fundador e de escalar a empresa, se assim escolherem. Mas primeiro, eles precisam entender quem são e seu perfil de personalidade. Falamos bastante sobre perfis de personalidade no livro. E então, se realmente queremos escalar, queremos contratar executivos ao nosso redor que tenham um perfil de personalidade específico para aquela posição. Acredito que o perfil de personalidade é mais importante que habilidades e experiência. Devo dizer que a experiência não importa. Queremos contratar pessoas com potencial de crescimento. Esse é Jack Welch, comentário dele. Não queremos contratar pessoas. Se estamos acima de $1 milhão e queremos chegar a 10 milhões, queremos contratar as pessoas que já trabalham em empresas desse porte. Não queremos contratar pessoas da empresa bilionária. É muito extremo. Já vi esse erro ocorrer quando executivos são trazidos para empresas menores. Mas o que realmente queremos é contratar uma equipe ao nosso redor com o perfil de personalidade certo. E sob a metodologia dominância, influência, estabilidade, consciência é dominância, influência, estabilidade e consciência. Sob essa filosofia, vamos querer contratar algo de. Então, se você quer que as pessoas sejam proativas, que sejam empreendedoras, que criem riqueza para você, então você precisa contratar o líder certo. E ter um líder que seja um DI, ou um DC, ou um DS. Isso é crucial para ajudá-lo a escalar o seu negócio. E foi isso que fizemos na Ostopia. Literalmente tínhamos tantos Ds ao redor da mesa, era perigoso. Porque, sabe, eu brinco sobre isso. Elliot Noss, que é o diretor executivo da Two Cows Today, nós o contratamos em 1998 e ele costumava me deixar louco. Ele está constantemente lutando comigo em tudo. Essa é uma pessoa nota A+, personalidade, jogador. Eles têm suas próprias opiniões, sim, e muitas. Muitas pessoas, elas cometem o erro de crescer. Crescer, crescer, e querem que as pessoas apenas as escutem. Eles querem aduladores. Porém, estou aqui para dizer, traga pessoas que vão te desafiar. Traga essas pessoas com essa personalidade. O fascinante é que eles criam riqueza para você. Bem, nisso,
Na sessão de repetição do livro, discutimos como empreendedores seriais podem gerar riqueza não apenas contratando executivos ao seu redor, mas também CEOs para gerir as empresas por eles e identificar o perfil de negócio ideal. O último componente é o dinheiro. E é realmente importante tentar levantar o tipo certo de financiamento para a situação certa. E nós fizemos de tudo, desde capital de risco até IPOs, como você sabe, até o Reg 500, que é um memorando de colocação privada, e ainda não fizemos o Reg CF, que eu estou absolutamente fascinado pelo Reg CF, onde você pode levantar até 5 milhões de dólares. Basicamente, permite a solicitação de valores mobiliários. Você pode fazer isso com criptomoeda também, se quiser entrar nesse mundo, mas não é obrigatório usar moedas. Estou vendo projetos imobiliários sendo tokenizados, são coisas fascinantes acontecendo. Havia realmente uma esperança de que os SPACs fariam um pouco de sabe onde seria bom. Basicamente, eles explodiram por completo, o que se tornou um problema. Mas tem sido muito difícil para os empreendedores levantar dinheiro a menos que você siga aquele grupo de capital de risco privado. No livro, abordamos extensivamente o tema capital de risco e o utilizamos. Acredito que certas empresas devem usar capital de risco. Deixe-me fazer uma pergunta, Scott. Qual porcentagem das empresas que recebem capital de risco falham? Ótima pergunta, nunca ouvi uma assim antes. Formulada dessa maneira, quer dizer, você ganhou na loteria, certo? Você se deu bem, não foi? Sinto que vou ser deixado de lado pela resposta. Sinto que se a estatística média do empreendedor é como 90% ou 95% das empresas falham, sinto que as que se levantam não é um número tão diferente. Tudo bem, 85%. Ah, sim, você meio que sabe onde eu estava indo com isso. Sim, 75% das empresas apoiadas por capital de risco falham. E há razões para isso. E porque eles empurram as empresas de uma certa maneira. Estou trabalhando com uma empresa que levantou 60 milhões em venture capital. O empreendedor investiu milhões de dólares de recursos familiares. Ele estava em segundo lugar no financiamento do capital de risco devido à preferência de liquidação. Se você estiver levantando dinheiro, busque a definição desse processo. Basicamente, eles recebem primeiro. Nessa situação em que estou trabalhando, aquele senhor eliminou 99,9% depois de trabalhar por 15 anos. E a empresa ainda tem valor. Pode valer 20 milhões de dólares, mas eles levantaram 60 milhões em capital de risco. Eles são pagos primeiro. A diluição eventualmente ocorrerá ou eliminará os investidores ou fundadores originais. Então você precisa ser muito cauteloso com isso. Mas em um cenário onde todos os investidores correram o mesmo risco, com cerca de 40% da empresa, ele teria saído com 8 milhões de dólares. Isso não teria sido o fim do mundo, certo? O fim do mundo. Muitos empreendedores não pagam, não conhecem essas preferências de liquidação. Eles não conhecem esse mundo de jeito nenhum. A menos que você já tenha experiência se está levantando dinheiro, faça isso em um investimento seguro ou algo do tipo. Você não entende ou talvez entenda quem tira o dinheiro primeiro. Mas nesse momento, alguém está dizendo sim para você, e você está tão empolgado com isso que não pensa nas consequências daqui a 15 anos. Você está pensando, meu Deus, o empreendedorismo acabou de dar certo para mim. Eu apenas encontrei uma maneira de levantar dinheiro. Isso é o que todos querem fazer. Tipo, como eu poderia não ser bem-sucedido neste ponto? Acredito que há muita emoção e ilusão quando um empreendedor levanta dinheiro, fazendo com que não prestem atenção em tudo. Conheço empreendedores que levantaram dinheiro e dizem que levantaram a uma certa avaliação. Um empreendedor iniciante como você não terá empresa alguma em 10 anos se persistir nesse caminho. Eu conheço um garoto que tinha uma empresa de $1 bilhão aos 28 anos, que não sabia nada e ficou preso por 16 meses. Coisas ruins acontecem. A segunda coisa que aprendi é liquidez ou controle. Liquidez ou controle. Nunca desista do controle da sua empresa, a menos que esteja sendo pago, a menos que esteja retirando fichas da mesa. Sim. Passei 10 anos construindo aquela empresa e 10 semanas estragando tudo. Então você está certo. Nós não conhecemos esse tipo de coisa. É por isso que as pessoas ouvem o seu programa. Elas podem aprender sobre esses tipos de coisas e estar cientes, pelo menos estar cientes desses tipos de coisas. Mais de 90% das empresas no Incorporated 5.000 não têm capital de risco, segundo estatísticas. Há a ideia de que todos precisamos de capital de risco. A grande maioria das empresas que mais crescem na América não tem capital de risco. Há outros métodos.
Meu favorito para levantar dinheiro tem sido o Red 500, onde você pode vender títulos para investidores sofisticados. E nós fizemos isso na Club. Essa foi uma das próximas empresas. Club era uma alternativa para .com.net. Então, eu realmente olhei todas as empresas. Então, você fez muito. Então, sim. Então, você tem Two Cows, você tem Internet Direct, Hostopia, você Geeks por menos 800 pessoas, Club e então Startup Club. Essa é a camisa que você está vestindo agora, Então, você fez, não se esqueça de pau.com. Sim, isso ainda está por aí. Isso está ao vivo agora, pau.com. Então, você fez. Então, eu quero dizer, se você olhar para trás todas as empresas que você construiu, havia uma que você gostou de construir, apenas do jeito que você construiu mais do que outras, que era como a menor estressante para você como empreendedor? Club. Lembra do treinador que mencionei que contratamos? Nós o trouxemos desde o primeiro dia. Valores fundamentais estabelecidos desde o início. Definimos metas desde o primeiro dia. Éramos uma micromarca global. Visitamos cerca de 50 países. Felizmente, vendemos essa empresa para a GoDaddy cerca de 6 meses antes do colapso tecnológico em 2022. Tão louco, todo mundo continua dizendo isso. É por isso que fui convidado para falar no Massachusetts Institute of Technology sobre como sempre consigo acertar o timing. Bem, se você se lembra de voltar para aquele grande, eu acho que esses fracassos que temos, eles realmente são cicatrizes do nosso passado que nos ajudam a nos guiar através dessas novas aventuras. E eu estava tão marcado por aquela perda, tão paranoico com liquidez ou controle, e tão paranoico que coisas ruins acontecem. Você se lembra de 2021, certo? Quando havia 500 mil macacos de quadro, quando a GameStop estava atingindo $300 por ação, quando os SPACs estavam enlouquecendo, absolutamente enlouquecendo. E então, em 2022, tudo desmoronou, o cripto caiu, o desastre da tecnologia, os SPACs desabaram. Então, no livro, eu falo sobre saída e eu falo que 50% dos valores na saída é o timing. Ok, e nós realmente agora criamos um índice de tempo para vender que fazemos em nosso boletim informativo mensal e atualizamos a cada trimestre. Atualmente está em 3,6%. E é baseado em dados empíricos. E isso é apenas para enviar a você um sinal de que quando você vê que o índice de tempo para vender está aqui, saia pela esquerda. É hora, deixe outras pessoas tirarem algum dinheiro da mesa. Deixe outras pessoas levarem sua empresa para o próximo nível. Não há problema em outras empresas terem lucro. Na verdade, se você olhar para todas as empresas que vendemos nos últimos 15 anos, a maioria delas foi para compradores estratégicos, 17 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o do clube de pontos que não posso falar, mas te digo que foi muito mais alto que isso. Quero dizer, você olha para essas avaliações e elas são incríveis, porque, por exemplo, quando vendemos o registro do GoDaddy, eles têm muito mais distribuição do que nós, então eles podem pegar nosso produto e distribuí-lo para um público muito mais amplo. Então, quando você está pensando em sair, é importante pensar sobre isso. As empresas para as quais você vai vender, as menos favoráveis são as empresas de fluxo de caixa de private equity. Não estou dizendo que você não deve fazer isso se essa for a sua única opção, mas são as empresas que menos gosto de vender. É por quê? Porque tudo é baseado no lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Com taxas de juros altas, eles precisam recorrer a empréstimos. Geralmente, eles pegariam emprestado até 75% dessas aquisições. Eu sei que isso diminuiu recentemente e as taxas de juros estão altas. Então, eles podem estar pagando 10, 11% de taxa de juros. Então, eles precisam fazer 18, 19% de taxa de juros. Então, eles precisam ter isso é 5 vezes os ganhos, em um múltiplo em uma empresa. Tudo se baseia no múltiplo dos ganhos. Enquanto um concorrente, que é o segundo melhor, pode vir e comprar seu negócio com base em algum lugar entre o valor consolidado e o seu valor de mercado, certo? Esse múltiplo de ganhos, eles te darão um prêmio por reduzirem os custos. Mas os melhores são os compradores estratégicos. Se você conseguir identificar esses e se posicionar para vender para essas empresas, você vai se sair muito melhor. E no caso da Hostopia, quando vendemos, a taxa de imposto era de 15% sobre ganhos de capital e estávamos pagando 42% de imposto corporativo. Então, teríamos levado 30 anos para recuperar o dinheiro com base em um múltiplo de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 17 vezes, vendendo naquele ponto por causa das taxas de imposto mais altas associadas ao imposto de renda e aos ganhos.
Então, estamos cobrindo muito terreno aqui, mas você pode ver como desde o início, escala, saída. Repetir. Existe uma fórmula. E existe todo um ciclo de vida para esta empresa que você meio que aperfeiçoou depois de passar por todos esses diferentes tipos de eventos de saída, porque eu não acho que muitas pessoas tenham acesso a, ok, nós abrimos o capital desta empresa. E este foi estratégico, como se você tivesse passado por todas as diferentes fases do ciclo de vida de uma empresa. Então, isso permite que você saiba, você tenha experiência sobre o que gosta, o que não gosta, o que é melhor para o empreendedor, o que é melhor financeiramente, o que é melhor para o empreendedor. Depois que ele construiu esta empresa, passou a vida inteira tentando escalar isso. Então, eu acho que esta é a fórmula para EI. Isso é, eu passei por todas essas diferentes permutações de empresas. Isso é o que eu acho que você deveria fazer. Então, é começar escalar, sair para estratégico e então repetir esse processo. E isso é realmente o resumo de todas as diferentes coisas que você fez. Sim, e nós aprendemos muitos padrões. E começamos também, então, por exemplo, nós aprendemos que as empresas que você realmente quer pensar em lançar são altamente escaláveis, que você pode construir um fosso ou uma defesa em torno dessa empresa e que pegam uma onda. E isso é interessante porque, provavelmente, um dos meus mentores, eu li o livro dele nos anos 90, Jeffrey Moore, que escreveu Cruzando o Abismo Dentro do Tornado. Tivemos a chance de entrevistá-lo. E foi interessante entrevistá-lo porque eu vivi isso nas empresas anteriores que havíamos iniciado. Mas realmente, uma das coisas que temos sido muito bons é descobrir como pegar uma onda, como atravessar um abismo e vencer em um tornado. E então, no livro, também abordamos essa fórmula. Falamos sobre o que fazer para sobreviver em um tornado. Em resumo, há 3 aspectos fundamentais. Uma forma é simplificar. Quanto mais simples for seu produto ou tecnologia, melhor. Eu gosto de Jeffrey Moore. Ele tem quem quer que entregue o mais rápido. Lembre-se dos disquetes da América Online. Nos anos 90, eles apenas enviavam ou matavam a distribuição. Na Pod.com, estamos focados em distribuir produtos mais rapidamente. Criamos camas, tapetes e cobertores para cães legais e na moda, mas depois os encontramos no Costco. Então, mudamos nossa fórmula, aumentando drasticamente nossa distribuição. Quando temos um produto que chega ao mercado, é um produto na moda. Está em alta e temos 3 ou 4 agora que estão indo muito bem. Estamos escalando esses muito rápido. A terceira coisa é o foco. Seja um feixe de laser. Eu investi em uma empresa de IA chamada Pensila. E quando eles estavam começando a desenvolver, já se passaram 2 anos de desenvolvimento. E eles queriam ser algo como um Canva 2.0. Disse, ei pessoal, vocês vão falhar nisso. Eles simplificaram para se tornar um Canva para e-commerce. Eles estão integrados com mais comércio eletrônico, super nicho, super focados como um feixe de laser. Se você é o melhor do mundo nisso, vencerá. O que a maioria inicial no Tornado quer? Eles querem produtos ou serviços que são os produtos líderes. Quando você está no status de inovador, quando está no início, você pode meio que competir em um mercado onde está competindo por inovadores. Mas a maioria inicial, eles tendem a ser um pouco seguidores e são muito pragmáticos. Eles preferem se ater à tecnologia pragmática e bem-sucedida. Discutimos a Rostopia e como tudo desmoronou. Bem, tivemos que ganhar aquele contrato da Earthlink. Precisamos ter aquele fator 10. E quando o tivemos, conseguimos ganhar todas as outras telecomunicações e vender as empresas. Uma coisa que você mencionou é muito importante, pegar uma onda. Como você identifica uma onda? Então eu realmente tenho ideias legais sobre isso. A primeira coisa que faço é sempre viver no futuro. O novo iPhone foi lançado há 4 dias. Eu sempre me atraso, caramba, mas dessa vez fomos rápidos. Assim. As pessoas no meu escritório estão dizendo que estou recebendo uma ligação do meu novo iPhone. Certo? Eles já estão encomendando o novo iPhone porque sabem que eu quero a tecnologia mais recente. Tenho os óculos e o mais rápido. Eu sempre tive a internet mais rápida. Eu era o número 984 para o Model 10, certo? Sabe, eu sempre estou tentando viver no futuro. Eu chamo isso, viver no futuro. Isso é como eu no escritório agora. Eu coloco aquele terno e estou fazendo contratos legais. Eu não sou um advogado. Estou fazendo coisas de marketing. São apenas cálculos incríveis. Incrível o que é possível fazer com a IA. E se você não a adotar, vai ficar para trás. Então, a única coisa que eu diria é que você vai querer realmente se concentrar em usar a tecnologia mais recente.
Então você perceberá oportunidades em sua indústria específica. Haverá oportunidades em IA. Então você pode aplicar essas ideias e construir uma empresa em torno desse conceito. Então é isso. Quer dizer, isso é essencial para se manter atualizado sobre o que está acontecendo. Exatamente. Vou te contar uma história engraçada. E aqui está. A coisa... No entanto, trabalhei naquela empresa Fortune 500. Quando estávamos lançando, eles também estavam lançando o ponto club e desregulamentando o espaço. Então, às vezes é uma mudança técnica. Às vezes é uma mudança legal. O Congresso está fazendo uma nova legislação para mudar algo. Então entra o empreendedor. Aqui podemos nos mover mais rápido que as grandes empresas. Contatei a empresa que adquiriu a nossa, pois, como você sabe, era uma empresa semelhante. Eles prestavam serviços semelhantes. Você conversou com o diretor executivo e quer saber se lançamos esses TLDs? Eu quero lançar um. Isso seria aceitável para você? Ele concorda que é muito arriscado para eles de qualquer forma. Não queremos nos aproximar disso. E então eu disse, ok, eu vou lançá-lo. Esta é uma grande empresa com lucros anuais de centenas de milhões de dólares, mas consideraram muito arriscado fazer isso. Então este empreendedor decide seguir em frente com seu plano. Então nós fizemos isso, nós arrecadamos 12 milhões de dólares. Vendemos para a GoDaddy anos depois por um valor muito maior para nossos investidores. E é isso. Eles temem a tecnologia. Como empreendedor, se você conseguir essa pequena janela, aproveite-a. Agora, eu acho que a IA está se movendo mais rápido do que eu vi com muitas mudanças tecnológicas, mas também representa a maior mudança tecnológica em nossa vida. É a maior... A IA vai criar mais milionários do que qualquer outra coisa. Mudança tecnológica na história? Agora você tem uma história. Eu realmente tenho uma história. Eu estava rindo porque acabei de voltar de Boston e você me viu no Inbound. Realizei 2 sessões no Inbound, sendo uma sobre marketing, conteúdo e marca, minha especialidade. Eu vivo e respiro marketing e conteúdo agora. Evidentemente, a IA está completamente integrada no meu fluxo de trabalho de pós-produção. Como cada pedaço de IA que você possa imaginar voltado para o consumidor, eu uso de alguma forma para melhorar o áudio. Uso o Adobe para aprimorar o áudio captado pelos microfones. Em um campo ventoso, pareceria que estamos em um estúdio. Estar em um estúdio pode proporcionar um aumento de 5% na qualidade do áudio, mas a mesma IA poderia ser usada se você estivesse gravando no meio de um canteiro de obras. Então, o vídeo longo é transformado em uma série de vídeos curtos com o Opus. Quer dizer, a perplexidade é como uma caixa de areia para tudo o mais, para todos os tipos de chat, sabe, como o chat generativo que você quer criar. Minha equipe utiliza IA em todo o fluxo de trabalho de pós-produção. É meio que como uma primeira tentativa no criativo. Processo é a melhor maneira de colocar. Nunca vai ser a solução final e não vai ser bom o suficiente para publicar, mas vai ser muito bom em fazer de 80% a 90% do trabalho por uma fração de o custo ou o tempo ou a energia. Mas para mostrar como as pessoas ainda não estão adotando a IA, me pediram para fazer uma palestra no Inbound, não apenas sobre conteúdo. A segunda palestra abordou IA, pois a utilizo no meu fluxo de trabalho de pós-produção. Não sou desenvolvedor nem técnico. Eu literalmente apenas uso ferramentas pelas quais pago entre 20 a 30 dólares por mês. E isso já me posicionou melhor para falar sobre como a IA pode impactar sua estratégia de marketing do que uma sala cheia de 10 mil profissionais de marketing, o que é incrível para mim. E o ponto é: não devo ser o único a ensinar IA. Não deveria ser o único a ensinar sobre IA. Apesar de existir há 1 ano e meio, os profissionais de marketing de grandes organizações ainda não estão usando, entendendo ou ouvindo um solopreneur como eu, que tem uma equipe pequena e faz um podcast entusiasmado com a IA. Essa é a pessoa que está ensinando eles. Isso não é... Deveria ser o inverso. Mas eu acho que as empresas são muito lentas para adotar. E isso não é como se... Não é para dizer que todas as empresas não estão adotando porque algumas estão, mas eu acho que muitas empresas são muito hesitantes em incluí-lo em seus fluxos de trabalho. E eu acho que isso é um erro. Acredito que isso é uma oportunidade para empreendedores e disrupção, mas considero um grande equívoco. Então eu não sei se você está ouvindo isso na sua empresa. Comece a descobrir como usar isso. E meu pequeno truque favorito recentemente são personalizados. GPTs. Eu não sei se você tem brincado com personalizado. Eu não. Você tem? Agora também existem agentes, que podem ser usados para 2 propósitos distintos. Você pode usar um privado,
Basta abrir leva 10 segundos, clicar nele e fazer o upload de um contrato. Agora, quando tem uma dúvida sobre o contrato, apenas acesso o GPT personalizado e faço a pergunta como se fosse um advogado. Esse GPT personalizado entende melhor aquele contrato que seu advogado. Tivemos um contrato muito grande na PEABA.com. E então nós entramos nisso. Eu perguntei uma centena e continuo batendo nisso. Eu continuo perguntando repetidamente. Então dissemos que isso é grande demais para apenas a IA administrar. Então fomos aos advogados e os fizemos fazer isso. Eles voltaram com as mesmas respostas exatas. Eu achei isso fascinante. Agora você pode publicar seus GPTs em uma loja e torná-los públicos. Sim, e a propósito, você não precisa ser um programador de forma alguma. Como você mencionou, não consigo programar. Sou péssimo nisso. Não sou nerd, apenas aspiro ser um. Eu entro lá e crio esses apps agora. Fizemos isso para um livro de trabalho e começamos a escala de saída do livro de trabalho. Isso já está quase pronto? Ao vivo. Na verdade, foi um best-seller na semana passada. Eu não sabia disso porque na nossa última conversa, alguém estava plagiando seu livro na Amazon. Eles estavam fazendo cadernos de exercícios. Ah, sim. Tanto faz. Fiquei irritado porque a qualidade deles era péssima. Portanto, inserimos todos esses exercícios. Inserimos códigos QR e nomes de domínio. Você pode acessar o site personalityprofilei.com e usar um GPT que revelará seu perfil dominância, influência, estabilidade, consciência, Myers-Briggs e o comparará com o de outras celebridades. Isso pode ser feito gratuitamente com toda a sua equipe. É sobre isso que estamos falando. Este é o mundo para o qual estamos caminhando. Eu simplesmente respondi perguntas e fiquei lá e gastei. E há alguns truques que você precisa fazer para fazer isso. Como realmente torná-lo utilizável. Como torná-lo de múltipla escolha. Começar com a pergunta 10. Descer até a pergunta 1. Você sabe, alguns truques que você precisaria fazer, mas é um hack realmente legal. Essa deveria ser a próxima que você joga. Eu amo isso. Mas por que você acha... Ok, então eu estou realmente muito impressionado com seu livro e eu normalmente não foco completamente no livro quando fazemos um podcast, mas você me enviou alguns elogios ou alguns rankings ou alguns gráficos de topo que você atingiu com este livro. E eu estou super curioso onde este livro acabou agora. Porque eu provavelmente posso puxá-lo bem. Eu vou te dizer, eu poderia sim, me diga sim, nós pensamos 30 anos como um empreendedor em série. Mas também estou curioso porque este livro fez tanto sucesso 30 anos como um empreendedor em série, 10 anos escrevendo o livro, entrevistamos mais de 200 pessoas, isso é insano, não? 200 pessoas, 10 anos escrevendo um livro, eu sei que é insano, eu fiz isso em aviões. Você sabe, tem um trecho lá sobre o Ponto Club, que foi escrito há 10 anos atrás. Mantive isso, pois foi antes do lançamento do Ponto Club. Foi fascinante. Mantive exatamente isso. Disse, vamos seguir a metodologia de iniciar, escalar, sair, repetir. Foquemos em história, pessoas, dinheiro e sistemas. E está lá. Então também, das 200 pessoas que entrevistamos, pessoas fenomenais. E apenas cerca de 50 realmente entraram no livro. Também escrevemos o livro para empreendedores com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. São 58 capítulos e eles são muito curtos e digeríveis. E são histórias. São as minhas histórias e as histórias das outras 50 pessoas entrevistadas para o livro. Posteriormente, adicionamos 30 ilustrações. Nós codificamos por cores. A Forbes Books fez um trabalho fenomenal ao montar este livro e fazê-lo parecer um livro de classe mundial. Foi número 1 na Amazon em 15 categorias. Ganhou 13 prêmios globalmente e foi lançado há 11 meses atrás. Já ganhou 13 prêmios. É o livro sobre empreendedorismo mais premiado em 2024. Isso é incrível. Parabéns e obrigado. É fenomenal. Você faz essas coisas. Vejo meus amigos, pessoas famosas, lançando e lendo esses livros. Bem, eu sei porque eu os recebo todos no meu podcast. Eu os recebo todos no meu podcast. Chame isso. Olho para eles e penso que na semana passada éramos número 1 em tudo. Fomos o 4º lugar geral, primeiro em empreendedorismo por uma semana e 4º entre todos os livros de negócios nos Estados Unidos da América na semana passada. Estava lá em cima com Elon Musk e com Matt Scully. Saia, repita, certo? Isso foi fascinante. Acho que há uma lição aí, acho que dedicar 10 anos a algo... Como há tanta competição na base e no mercado intermediário em termos de mediocridade, há tanta competição quando você produz conteúdo medíocre, há tanta competição quando você constrói uma empresa medíocre, mas quando você dedica tanto tempo e energia a algo e você está entre o 0,001% dos indivíduos, o que eu acho que levar 10 anos para escrever um livro definitivamente te coloca. Eu tinha alguns outros negócios para administrar também? Sim, eu sei, mas realmente existe...
Quando você se dedica muito a algo, a competição no topo do mercado diminui consideravelmente. E eu acho que estamos em uma era onde todos estão tentando fazer o mínimo e esperar o máximo. E eu acho que e as pessoas estão tão frustradas porque elas não se destacam nas redes sociais ou elas não sentem que estão... E elas escrevem um livro em alguns meses e eles o lançam e ninguém o compra. Por quê? Porque o esforço mínimo não é igual ao resultado. Ou ao resultado, eu acho que é realmente porque... Como qualquer coisa, você só precisa colocar muito de si mesmo nisso. E o mercado reconhece quando você coloca muito de si mesmo nisso. Eu acredito que é por isso que é tão bem sucedido, porque você gastou tanto tempo e tanta energia, e sangue, e suor, e lágrimas, e perspicácia, e liderança de pensamento e experiência nisso. Sim, quero dizer, e eu acho que muitos empreendedores de muito sucesso como eu, eles escrevem livros e é tudo sobre eles. Este livro não é uma autobiografia. Sim, essas histórias estão lá, certo? Há histórias lá, mas não é sobre mim. É sobre o leitor que quer aprender como iniciar um negócio. É sobre o leitor que quer aprender como escalar o negócio. É sobre um leitor que quer aprender uma saída. É também sobre o líder que quer saber como repetir esse feito. Então, realmente é uma filosofia, e é diferente. É uma filosofia diferente também de muitos outros livros por aí. O livro afirma logo no início que não é adequado para quem deseja se tornar um unicórnio. Isso é tudo sobre construir uma base sólida, uma base, construir algo, vender isso, tirar algum dinheiro da mesa porque coisas ruins acontecem, e então repetir esse processo várias e várias vezes. Empreendedorismo, você não é diretor executivo de uma empresa específica. E existem muitos desafios de saúde mental, sobre os quais também temos que falar. Discutiremos isso em breve. Quero apenas conectar os conceitos apresentados no livro. E então podemos falar sobre saúde mental e alguns outros conceitos. Mas só para que as pessoas entendam, porque nós meio que fomos e voltamos entre, eu diria 2 frameworks, porque você tem início, escala, saída, repetição. Mas então você também tem história, pessoas, dinheiro e sistemas. Então, como esses 2 frameworks se relacionam um com o outro? No início, você precisa criar a história, surgir com a ideia e resolver um problema. Você fala sobre a história e as pessoas necessárias, mas no começo, tudo gira em torno do empreendedor. No início, eles falam sobre sistemas. Eu apenas digo, descubra seus KPIs, não complique demais. Esses 4 componentes desempenham um papel em cada um deles, em cada sessão, mas variam muito entre elas. Foi assim que escrevemos o livro, com a história, as pessoas, o dinheiro, os sistemas e o começo. A história, pessoas, dinheiro, sistemas e escala. E tudo é diferente na saída. Não se surpreenderia. Quantas coisas você pode fazer como indivíduo, como empreendedor, para aumentar a avaliação da sua empresa, apenas entendendo o que entra na venda da empresa, entendendo a mentalidade do comprador. Quando eu trabalhava para a empresa Fortune 500, provavelmente comprei cerca de 15 empresas. Agora entendo plenamente a mentalidade do comprador. E isso também é refletido no livro. Nesse processo de iniciar, escalar, sair e repetir, quais são os principais aspectos a serem considerados? Pois como empreendedor, o objetivo não é necessariamente construir um unicórnio ou uma empresa bilionária, mas sim desenvolver um processo que ensine empreendedorismo, ainda que o sucesso extraordinário seja bem-vindo. Não é apenas pura sorte. Este processo pode ser repetido diversas vezes, como você demonstrou em sua própria vida. Mas, mantendo o fim em mente ou a saída em mente, quais são as coisas mais importantes no processo inicial que podem impactar o processo de saída? Bem, eu acho que uma das coisas que fizemos na Dot Club é que realmente identificamos o comprador que queríamos que comprasse a empresa desde o primeiro dia. E sabíamos que era a GoDaddy. Quer dizer, eles são os grandes, eles são o elefante, certo? Frequentemente participamos de conferências e apresentamos para a GoDaddy, conhecendo e nos familiarizando com pessoas nesses eventos. Eu gosto de quando começamos uma empresa, eu sempre digo, sabe, um dos maiores desafios quando você está vendendo uma empresa são os cronogramas e a diligência devida. Então garanta que cada contrato esteja em uma unidade virtual. Cada único contrato. Não se atrapalhe no último minuto juntando documentos. E nós sabemos que coisas ruins podem acontecer, certo? E quando você sabe que eles têm 20 pessoas do outro lado e você tem 2? Certo, e é isso. E é assustador quando você entra nesses processos de saída e pode levar meses e ficar atolado. Mas não, você precisa
Quando entra no modo de negociação, é o modo fechado. Não existe tal coisa como fins de semana ou noites. É um jogo de futebol. Você tem que levar a bola para a linha de chegada. É isso e começa se você não estiver organizado. Isso dificultará muito a venda da empresa no futuro. Então queremos mantê-la como se fosse um negócio familiar. Entendo, também queremos manter a pureza. Estamos administrando uma empresa de software. Não queremos comprar uma fazenda e colocá-la na empresa. E isso tem que ser limpo. Também precisamos fazer certas coisas para obter capital de risco ou permanecer dentro dos padrões normais. Por exemplo, quando você oferece opções, em geral, você quer fazer isso com 10% a 20% da sua empresa. Ir longe demais prejudicará suas futuras avaliações. Ir um pouco abaixo também pode ser negativo. Geralmente, você quer manter em torno de 10 a 15% de opções em sua empresa. Você também pode estabelecer certos padrões desde o início. E nós falamos muito sobre isso no livro. Realmente não é o tipo de livro que vai te dizer como fazer $1 bilhão. E eu me preocupo muito com isso. E eu vi muitas empresas. Eu investi em muitos fundadores de empresas onde eles pegam a doença do Vale do Silício. Este é um termo que criei baseado no conceito de conseguir financiamento de risco, construir o produto e criar uma empresa de $1 bilhão. A propósito, eles estão te pressionando. Estão pressionando você para conseguir o 10 vezes mais querendo que você aposte. Eles querem a aposta. Eles não desejam o dobro ou o triplo. Eles estão te pressionando porque não é isso que querem. Isso também pode gerar problemas e gastos desnecessários para a sua empresa. Uma das minhas formas favoritas de financiamento são as startups financiadas pelos clientes. John Mullins escreveu o livro Startup Financiada pelo Cliente. Entrevistamos ele para este livro. Incontáveis empresas da lista Fortune 5000 usam técnicas financiadas pelos clientes para financiar seus negócios. Então, se você olhar para todos os empreendedores em que você investiu, eu vou falar sobre saúde mental agora. Mas a última pergunta sobre isso é todos os empreendedores em que você investiu. Todas as lições que você aprendeu como empreendedor. Qual é o maior equívoco sobre empreendedorismo que você vê repetidamente? Eu acho que todo mundo acha que tem uma ótima ideia, mas ideias não valem nada, ações são inestimáveis. Tivemos uma situação em 2004, onde estávamos viajando por todo o mundo para a Sostopia, vendendo telecomunicações. E nós íamos para esses benefícios de escritório e saíamos da reunião e tentávamos pegar um táxi, e era quase impossível. Estamos sentados em uma dacha na Ucrânia. Dacha é como uma cabana na Ucrânia em uma fazenda. Estamos bebendo e fazendo coisas do gênero também. E estamos surgindo com ideias e dizemos, sabe o que nos irrita? Nunca conseguimos pegar um táxi. Por que não lançamos uma empresa? Na época tínhamos uma empresa de desenvolvimento móvel que estava criando jogos. E pensamos, por que não criar uma empresa? Nós a chamamos de Meu Botão Amarelo. É um botão amarelo no seu telefone. Ao pressioná-lo, você pode ver o táxi vindo em sua direção com um sistema de posicionamento global. E literalmente a equipe voltou. Isso foi antes do Uber. Isso foi 3 anos antes do Uber, certo? E a equipe voltou, nos distraindo. Nós inventamos outro jogo. Nunca chegamos a isso. Nunca agimos sobre isso. Não agimos sobre isso. E de repente, Uber e Lyft foram lançados com bilhões de dólares. E, sabe, agora eu posso rir, mas ainda possuo o nome do domínio, no entanto. Minha pequena faca de botão se você quiser comprá-la por $20. Sinto que tinha tão um pouco mais de valor antes do Uber e Lyft do que tem agora. Isso pode acontecer. Já vi várias empresas construírem concorrentes com o objetivo de serem adquiridos pela Uber ou Lyft. Você também pode fazer isso, pois esse é o pensamento com a saída em mente. Você já ouviu falar desses... A outra estratégia que eu acho muito interessante, esses irmãos, eles são irmãos alemães, você já ouviu falar dessa família, e o que eles fazem é copiar ideias nos Estados Unidos da América e levá-las para o mercado alemão. Isso também é bastante comum. E canadenses, podemos copiar ideias nos Estados Unidos da América, americanos, podem copiar ideias canadenses, eu acho que isso é realmente... Eles são muito inteligentes, pois a ideia já provou funcionar. Apenas traga para o seu mercado, traga para o seu mercado, e eu não consigo me lembrar do nome deles agora. Mas eles já fizeram isso algumas vezes. Eles fizeram isso com o Pinterest, eles fizeram isso conosco e agora eles são bilionários. Então, apenas pegando ideias de tecnologia dos Estados Unidos da América e levando-as para a Alemanha, e, na verdade, tem um amigo agora que pegou uma ideia da China, que são esses suportes de carregador de telefone pop-up.
Ele está levando e trazendo para os Estados Unidos da América e você está simplesmente caminhando em um estádio ou aeroporto. Se seu telefone está descarregando, haverá um pequeno pop-up e existem cerca de 20 portas diferentes para conectá-lo, aparentemente espalhadas por toda a China. Ele está trazendo isso para os Estados Unidos da América. Há algo a ser dito por não ter que reinventar a roda nos negócios, porque as ideias que funcionam já estão todas lá fora, é apenas questão de como implementá-las. Como você disse, é ação, é tudo sobre ação. Então, fale-me sobre saúde mental. O que aflige os empreendedores? Porque eu sei que como empreendedor eu não fiz o que você fez, mas já o que fiz na minha curta carreira, muito estressante, muito solitário. Sim, é muito. É muito. Eu gosto quero dizer, tenho sorte de ter a Dina também. E eu sinto que isso é, sabe, ter alguém que meio que te tira da ansiedade e do estresse quando algo ruim acontece, apenas para te lembrar que não é tão ruim e que, sabe, a vida vai continuar. Isso é muito importante também. Eu acredito que possuo uma fortaleza mental muito forte. Eu não acho que eu não lido nem com grandes problemas, mas eu sei que alguns dos problemas com os quais eu lido, eu acho que realmente estressariam alguém que só trabalhou das 9 às 5 antes. Então eu não acho que a saúde mental é falada o suficiente entre os empreendedores. E eu acho que é algo que deveríamos trazer à tona. Eu sei que você também tem histórias, mas até mesmo falar sobre sua própria experiência pessoal, cara. Eu não perdi 130 milhões de dólares. Eu não levei uma empresa a público. Eu nem mesmo sei como lidaria com essas situações. Tenho certeza de que me viraria, mas e você? Como se sairia? Como quando você passou por isso? Sim, absolutamente. E, sabe, é por isso que tivemos que ter um capítulo no livro sobre saúde mental, porque, e a propósito, é o último capítulo do livro. A fórmula do sucesso. Você pode estabelecer fórmulas, mas se não lidar com o que acontece internamente, é uma montanha-russa. Você está lançando um negócio. É uma coisa realmente difícil de fazer. E esses graves, quero dizer, claro, os agudos são muito bons, certo? Sim, os cheques são bons. Esses períodos de baixa são muito difíceis. O nervosismo, a folha de pagamento, o risco de perder a casa, o aumento das taxas de juros e os fatores externos. Quer dizer, é muito estressante. 49. Deixe-me te contar algo sobre empreendedores. Eles são neurodiversos de muitas maneiras. E essa neurodiversidade pode ser positiva e às vezes pode ser negativa. Ok? 49% dos empreendedores têm algum tipo de doença mental, 30% têm depressão. 11% têm problemas de vício. 9% são bipolares. O fato é que temos essas coisas. Algumas dessas coisas são talentos para nós e nos ajudam a ser bem-sucedidos. E algumas dessas coisas podem ser perigosas. Eu tinha um bom amigo aqui no sul da Flórida. Ele tinha uma empresa que dirigia há cerca de 15 anos. Era um imobiliário. Era uma daquelas empresas do tipo, compre sua casa feia. Ele dirigiu sua empresa por 15 anos. Ele tinha 100 funcionários. Ele os demitiu há cerca de 8 meses em uma sexta-feira. E porque as taxas de juros subiram, ninguém estava vendendo casas mais no seu negócio. Ele tinha 100 funcionários. Na sexta, demitiu seus funcionários. Na terça, cometeu suicídio. E eu não acho que isso precisava acontecer porque esse senhor era tão talentoso em criar e construir negócios. Sim, ele precisava fechar a empresa. Sim, as taxas de juros o derrubaram devido a fatores externos, mas ele poderia ter retornado quando as taxas baixassem ou lançado novos negócios. Precisamos falar sobre isso. Precisamos nos cercar de outros em uma comunidade. Eu faço parte da IO, a Organização dos Empreendedores. Todo mês, nós 8 nos reunimos para falar sobre problemas pessoais, familiares e profissionais. Existem incubadoras por aí. Existe uma comunidade lá fora. E eu acho que quanto mais nós buscamos a ajuda de outros, mais falamos sobre isso, eu acho que melhor é. A realidade é que eu posso falar assim, mas você sabe, e você também conhece a história do Tony Hsieh. E nós falamos sobre isso no livro, e como, infelizmente, ele é um bilionário e ele morre. Não se sabe se foi acidente ou suicídio, mas certamente foram questões de saúde mental. A realidade é que os empreendedores, eles são indivíduos fortes, eles são perfeitos, eles vivem a vida perfeita. E é difícil para um empreendedor fazer isso. É difícil para um empreendedor dizer, olha, eu tenho um problema, mas eu acho que se pudermos apenas, eu peço aos empreendedores para identificar seu perfil de personalidade,
tentar identificar sua própria neurodiversidade, certo? E usar isso a seu favor, certo? Se você sabe que o vício é um pouco de um problema, e para mim comprar nomes de domínio é como um vício, mas como eu uso isso a meu favor, certo? Como eu pego isso e uso a meu favor? Como lidamos com os aspectos negativos do empreendedorismo, os altos e baixos? E não é só você. É a sua família. Sua família vai... Minha esposa passou por 30 anos de inferno, altos e baixos e grandes momentos. Sim, acabamos aterrissando bem no final de tudo. Mas a verdade é que não é simples. Mas muitos momentos difíceis na minha carreira, sim, não é fácil. Mas acho importante encontrar pessoas com quem você possa conversar sobre isso em um ambiente seguro. E existem pessoas lá fora. Existem grupos e organizações lá fora que podem te ajudar a fazer isso. Acho que também é importante entender que, não importa pelo que você esteja passando, isso é meio que eu estava insinuando quando a Dina me puxa de volta de situações ruins. Primeiro de tudo, não é tão ruim quanto você pensa porque a vida continua. E, em segundo lugar, há alguém que lidou com isso em uma escala maior que provavelmente pode te ajudar a navegar nisso. E acho que isso é muito difícil para a pessoa que está vivendo a situação entender. Mas, novamente, se você tem amigos que passaram por isso e lidaram com isso, de repente isso coloca as coisas em perspectiva, ajuda você a dar um passo atrás e entender que o que quer que esteja acontecendo agora... Sim, você fechou uma empresa com 100 pessoas, mas há empresas que demitiram 3.000 pessoas na semana passada. E não é para dizer que é uma circunstância ruim, mas definitivamente não justifica você tirar sua própria vida. Há muito mais do outro lado disso. O fato de você poder ter feito isso na primeira vez é o que você ensina. É como se ao fazer uma vez você pudesse repetir. E neste caso particular, descobriu-se depois que era dele, ele fez isso porque era a sua identidade. Ele era um empreendedor bem-sucedido que administrava um negócio. Essa não é a sua identidade. Você é um empreendedor e vai experimentar fracassos e vai aceitar sucessos. Não seja muito arrogante quando você tem sucesso também. E quando você tropeça, quando tudo desmorona, vamos aprender com isso, vamos levar essa cicatriz e fazer algo com ela, certo? E essa é a nossa identidade. Somos empreendedores, é isso que fazemos o tempo todo. Enfrentamos essas dificuldades, falhamos, nos levantamos, fazemos de novo, construímos algo, voltamos, fazemos de novo e de novo. Começamos, escalamos, saímos, repetimos. Havia um bom tempo, 130 milhões quando você tem que continuar dizendo isso, porque é um número tão grande, era ainda maior naquela época com a inflação. Então a razão pela qual eu continuo trazendo isso à tona é porque eu acho que muitas pessoas não estariam tão interessadas em começar de novo depois disso. Sim, sabe o que eu fiz? Eu realmente... Me concentrei internamente no que eu amo fazer, e no que amávamos era a tecnologia. E como isso pode mudar o mundo. É por isso que mergulhamos direto na Ostopia e nessa plataforma de hospedagem e web, e começamos a escalar isso. E também não foi fácil. Tivemos que conseguir capital de risco. Estávamos tendo perdas massivas até o acontecimento do 11 de setembro e $500 mil por mês. Não foi fácil, mas cada mês melhorava. E construímos isso focando no que amávamos. Construindo empresas de tecnologia. Acredito que isso deve ser o seu norte verdadeiro. Então, além de tudo isso, porque se a sua estrela do norte for dinheiro, ou se a sua estrela do norte for fama, ou se a sua estrela do norte for qualquer coisa que não seja o que você ama, eu não acho que você vai conseguir. Acho que você não é capaz de lidar com essas quedas. Como... E você sempre atingirá baixos em qualquer startup. Eu tenho uma pergunta sobre paixão, porque é mais ou menos sobre isso que estamos falando. E eu acho que isso sempre é meio que um debate para mim. Se os empreendedores são apaixonados por algo, ótimo. Isso os guiará nos altos e baixos. Mas também pode cegá-los para as realidades do mercado. Se eles forem muito apaixonados por algo que o mercado não precise realmente... Então, como você equilibra essa paixão e esse pragmatismo ao construir uma empresa? Então, no início do livro, temos algo chamado portões de estágio. Portões de estágio são como aquele jogo de videogame de dirigir carros, onde você precisa passar pelos portões enquanto dirige pela pista, e se não passar, tem que colocar outra moeda para continuar jogando.
Você provavelmente não se lembra de moedas, mas eu sim. Eu não sou tão jovem assim. Eu ia para os fliperamas. Se você não passar, sabe? Se você não passar pelo portão, então você tem que colocar mais dinheiro. Você tem que continuar indo. Eu chamo isso de portão de estágio no livro. Este é um objetivo específico, mensurável, atingível, relevante e oportuno. Um objetivo inteligente que você vai escolher no futuro. E se você não atingir, você ou muda de direção ou desiste. Mas aqui está outro desafio mental. Muitos empreendedores, inclusive eu quando estava começando, ouviam de várias pessoas que estavam perdendo tempo. Você deveria fazer um curso de direito, você deveria ir para isso. Ah, essa ideia não vai funcionar. Você diz, olha pessoal, meu marco é que vou ter um produto mínimo viável pronto até essa data, nesse horário, no futuro, e vou mostrá-lo aos investidores e tentar arrecadar de 100 mil a 1 milhão de dólares. Esse é o meu produto mínimo viável. Se não acontecer, tudo bem. E então você pode estragar a minha festa. Mas até então, tenho a flexibilidade e liberdade para alcançá-lo. É por isso que eu amo o conceito de portões de estágio. Eu gosto de colocá-los em diferentes portões de estágio. Então farei um e depois um segundo portão de estágio. No livro inicial, há também o plano de negócios de 4 post-its. Por que post-its? Porque são pequenos e podem ser colados no quadro. Porque este é um plano de negócios apenas para você, apenas para o seu próprio pensamento estratégico. E provavelmente leva cerca de meia hora para montar este plano de negócios. Isso inclui os portões de estágio e o valor necessário para alcançar cada um deles. De quais pessoas preciso para alcançar esse estágio? Quais são os KPIs e os sistemas que eu preciso acompanhar? Desempenho para chegar a esse portão de estágio? Você falou várias vezes sobre como arrecadar dinheiro e acho que isso é algo que confunde muitos empreendedores. Então você também disse que às vezes o financiamento do cliente é a melhor maneira de construir um negócio. Mas é claro, você também levantou dinheiro. Então quando você olha para as duas opções, levantar dinheiro ou não, existem certas coisas que você procura ou sinais que indicam que este tipo particular de negócio deve ser algo para o qual levantamos capital de risco ou até mesmo investimento anjo versus não. Absolutamente. Se estivéssemos em um ambiente de movimento muito rápido como o Clubhouse, aquele aplicativo de anos atrás, eles tiveram que levantar muito dinheiro rapidamente, caso contrário, teriam grandes concorrentes. E adivinha o que aconteceu? Spaces entrou, Chatter entrou pela Meta, LinkedIn áudio. Todos os concorrentes apresentaram uma solução. Então, se você está em um mercado assim, precisa se mover rapidamente. O melhor caminho é o capital de risco. Vale do Silício, eu sei que apesar dos pontos negativos, tem sido o ambiente mais bem-sucedido do mundo para arrecadar dinheiro. E mais empresas de sucesso surgiram do Vale do Silício do que de qualquer outro ecossistema no mundo. Então, eu sou muito positivo sobre isso para o tipo certo de empresa. Se você precisa se mover rapidamente, ao se conter e permitir que outros tomem sua participação de mercado, você cometeu um grande erro. É quando precisamos trazer capital de risco para nos permitir ganhar esse mercado. Porque se esperarmos muito tempo, se tentarmos fazer isso, formos muito conservadores o tempo todo, alguém vai tomar esse mercado. E isso, eu prefiro possuir uma porcentagem menor de um produto que vence no mercado do que um produto de nicho ou um produto com participação de mercado muito menor. Porque normalmente os vencedores levam a maior parte do... É assim que você deve ver isso. Tudo se resume a não apenas seguir uma tendência, mas entender o tipo de negócio que você está tentando construir e o tipo de mercado. Quer dizer, existem tantas versões diferentes de empreendedorismo também. Eu falo bastante sobre isso, mas algumas pessoas nem querem vender. Algumas pessoas querem construir negócios de estilo de vida. Minha esposa possui uma escola e só queria chegar a um certo nível. Ela tem uma ótima escola e a filha dessa escola recebe a maior taxa em Fort Lauderdale. E você não precisa vender isso se não quiser, mas precisa decidir o que quer fazer. Acredito que a autoconsciência é uma das coisas mais poderosas que um empreendedor pode ter. Isso é muito importante. Sim, bem, sabe de uma coisa? Muitos deles são arrogantes. Eu sei que eles são. Especialmente um que estou pensando agora. Não citarei nomes, mas ele é o diretor executivo, meu Deus. Mas ele acha que sabe tudo, e ele não sabe. Achar que sabe tudo é o pior erro que você pode cometer. Quando você reconhece que não sabe tudo e começa a ler livros como O Mito do Empreendedor, de 0 a 1, ou Começar, Escalar, Pernas, Repetir, você fortalece sua capacidade de ter sucesso no empreendedorismo. Isso aumentará suas chances de sucesso. Quais seriam alguns dos comportamentos mais prejudiciais que você vê em empreendedores quando estão tentando escalar ou alcançar o sucesso?
que eles devem evitar fazer a todo custo? Tentar fazer tudo sozinho? Ok, então na metodologia START falamos sobre empreendedores, eles delegam tarefas, certo? Eles estão bem, você tem que estar, é como desmamar um bebê. Você tem que estar meio que ciente de tudo. Quando você está no modo de escala, é delegar responsabilidades, não tarefas. Certo? E isso é importante, porque isso é mais do que apenas um papel das 9 às 5. Este é um papel de 24 horas. E quando você é responsável por todos os aspectos de um negócio, mencionei minha esposa, ela ainda não descobriu a filosofia de delegar responsabilidades. Ela tem 16 professores, 100 alunos e cerca de 50 ou 60 pais. E ela está envolvida em tudo, certo? Mas ela está acordada às 3 da manhã quase todas as malditas noites preocupada com isso ou aquilo. Quando você tem pessoas que agora são responsáveis, digamos que você tenha alguém que é responsável pela TI ou responsável pelas vendas, e você não precisa estar acordado às 3 da manhã. Agora, eles terão que estar acordados às 3 da manhã, mas estão focados nesta área específica. Mas esse é exatamente o trabalho deles. Mas se você está delegando essas tarefas e não está deixando sua empresa ir, você não está delegando responsabilidades. Você vai se segurar. Eu amo isso, isso é bom. O que acredita ser essencial para os empreendedores que não foi mencionado? O livro aborda, então, muito. Poderíamos fazer muitos shows. Poderíamos fazer um show, apenas em cada sessão. Eu sei disso, certo? Porque cobre tanto. Realmente faz. Ninguém leva 10 anos para escrever um livro. Você vai fazer outro? Precisa sempre apontar o lado negativo? Como isso é negativo? Eu acho que te faz um ponto fora da curva. Na verdade, eu não me saí bem em inglês na escola. Só para você saber. Eu não tinha as melhores notas. Eu era muito melhor em matemática e economia e coisas assim. Meu irmão gêmeo disse que realmente gostou do seu livro, o que é interessante. Ele disse que gostou por ser simples. Entendi. Bom, não eram muitos, sabe? Às vezes você pega esses livros de negócios que são etéreos e bem complicados. Eu não aguento. Isso é apenas, sabe, linguagem de rua na rua. É assim que é. É a minha voz. É quem eu sou. Acho super irônico como tudo que eu acho que é o seu superpoder, você acha que é um ponto negativo. Então, uma boa redação publicitária está no nível do 5º ano. A redação publicitária está ótima. Meu nível é apenas de 5º ano. Mas estou falando sério. Isso não é como eu apenas fazendo. Se você quer que o livro atinja o alvo, se você quer que a escrita atinja o alvo, você tem que escrever em um nível de 5º ano. Você tem que pegar uma ideia muito complexa. E eu realmente acho que isso mostra que você conhece melhor o conceito. E você pega uma ideia muito complexa e você pode encontrar uma maneira de comunicá-la em um nível de 5º ano. Eu acho que se você não consegue fazer isso, isso significa que você realmente não tem um domínio do conceito. Esse é o meu, esse é o meu. Então, bem, fiquei surpreso que conseguimos 13 prêmios, porque você sabe, prêmios literários e top. Tivemos American Legacy Book Awards, Top Book para Empreendedorismo em 2024. Tivemos os prêmios internacionais de livros. Ganhamos o melhor autor iniciante em não ficção. E então, como o IBPA, ganhamos a 2ª medalha de prata na categoria de negócios e comunicações. Então são categorias grandes. Fiquei realmente surpreso que nos saímos tão bem. Felizmente, tivemos editores humanos. E muitos livros da Forbes fizeram um ótimo trabalho ajudando na edição e limpando um pouco. Mas definitivamente, você sabe, tá escrito muito simplesmente. Eu acho que é ótimo. Quer dizer, eu li, é ótimo. É também de todos os livros e quero dizer, eu não tenho todos os meus livros aqui. Eu mantinha meus livros no antigo estúdio. Acho que é um dos maiores livros que possuo. Sim, realmente é. Mas era o dobro do tamanho de qualquer livro publicado pela Forbes. Eles seguiam irritados comigo, e eu continuava tentando cortá-lo. Se eu cortar isso, então os empreendedores eles não saberão como fazer isso, ou eles não saberão como fazer aquilo. Mas é muito fácil. O livro tem 58 capítulos curtos. Você pode pular para uma parte do livro ou ler o livro todo, que é uma boa ideia. Também temos este cavalheiro que fez o Audible. Ele também é canadense. Por que você não criou seu próprio Audible? Não posso. Você está brincando. Ele é um canadense que fez comerciais para a Budweiser. Ah, é? Sim, então ele faz um trabalho bem divertido ao ler o livro. Não fiz isso. Não vou deixar ninguém ler e fazer as pessoas dormirem. Então ele é um pouco animado. Ele faz um bom trabalho, então o Audible é muito bem apresentado. Muito bom. Ok, então você vai escrever outro ou é isso? As pessoas insistem para escrever outro.
Estamos criando 4 livros de trabalho. Um para começar, um para escalar, um para sair e um para repetir. O livro de começar já está disponível agora. Escalar. Estou me divertindo muito, mas este será o livro de trabalho mais complicado já feito para a escala. Estou associado a 2 outras empresas Rhythm Systems, sobre quem eu te falei, e também Jack Daly e Dan Larson, autores do manual de vendas. Estou trabalhando com eles também. Então estamos montando algo que pode realmente fazer a diferença para alguém que quer expandir seu negócio. E vai ter, é claro, vamos ter IA. GPTs personalizados incorporados nele. Eu amo isso. Então, se as pessoas quiserem se conectar com você, que clube de startups, sim, basta ir ao startup.club, inscrever-se na nossa lista de e-mails. Nós fazemos um e-mail por mês, que é como uma publicação, certo? E é onde temos o tempo para vender índice. Agora, eu adicionei isso a ele, mas nós listamos os autores que estão vindo para o nosso show nosso. Nós fazemos um show ao vivo no Clubhouse, mas na verdade as pessoas nem sabem disso, talvez algumas delas saibam, mas esse é o maior Clubhouse de empreendedores, sim, quase 1 milhão. Mais de 1 milhão de membros, 80 mil no YouTube e começamos no TikTok há 1 mês. Estou animado, vi que temos 500 seguidores e acompanhei seu conteúdo. É bom, realmente gosto, então estamos apenas começando isso e isso está decolando e eu estou tipo, uau, é porque nosso público-alvo principal, a persona é um jovem adulto entre 18 e 34 anos de idade. Sim, com uma demografia mais jovem, precisamos pensar assim. Não basta apenas postar no Facebook, eu sou muito ativo no LinkedIn. Tivemos bons resultados no LinkedIn, mas o desafio é alcançar o público mais jovem. Decidimos entrar no TikTok e começamos a produzir conteúdo. O desempenho do nosso negócio nessa plataforma parece estar indo muito bem. Sim, preciso explorar o TikTok, ainda não o fiz. Ainda não descobri. Sabe o que é legal? Você não precisa ter muitos seguidores e consegue muitas visualizações imediatamente, certo? Sim, o que achei interessante. Mas também estamos procurando engajamento, então, se você quiser nos seguir no TikTok, temos vídeos divertidos que postamos toda semana. Mas a melhor maneira de realmente adquirir o conhecimento é ir ao startup.club, inscrever-se na nossa lista de e-mails e, se quiser comprar o livro, vá à Amazon e você pode comprá-lo no Audible. Capa dura, capa mole e Kindle também. Tudo isso estará nas notas do programa, então eu colocarei todos os links para tudo. Sim, sim. Só para esclarecer, ainda bem que vimos o startup.club, não é? Mas é www Startup Club. Ok, perfeito. Isso mesmo, sim, www Startup Club. E nós já escrevemos agora, acho que escrevi cerca de 20 artigos para Forbes também, que vinculamos em startup.club também. Isso é como todo mundo, se você está ouvindo agora, Colin, é como todas as coisas em empreendedorismo. Então, não há realmente muitas perguntas como empreendedor que você poderia ter que ele não tem uma resposta em algum lugar. Seja no livro, ou no TikTok, ou no YouTube, quero dizer, você vive e respira isso. E eu vi o seu espaço de coworking. Eu vi algumas das pessoas, algumas das empresas nas quais você investiu. Eu vi sua palestra na I.O. Então, eu acho o Fort Lauderdale o que é? Torre, ou seja lá como se chama. Sim, você aborda muitos tópicos em seu conteúdo. O que você mesmo não tenha lidado, o que é, na verdade, o fator 10 em um bom conteúdo. Eu tendo a... Mantenho-me acima da confusão, não me envolvendo em detalhes insignificantes. Eu não dependo, claro que delego responsabilidades, certo? Então eu delego pessoas para cuidar do TikTok, LinkedIn e todos os outros aspectos dos nossos negócios. Então eu não sou um especialista em mídias sociais de forma alguma. Se você começar a me perguntar algo, eu estava ficando nervoso por um momento. Não, eu não vou perguntar. Uma pergunta sobre o TikTok. Não vou te perguntar sobre o TikTok. Como se faz afinal? E eu fico eu não sei. O que eu sei é que minha equipe está fazendo um ótimo trabalho. Contratar as pessoas certas é metade da batalha no trabalho, posso te garantir isso. E meu ponto é, por que eu te amo e respeito tanto como empreendedor é porque você passou, novamente, eu aludi a isso antes, mas você passou por tantas versões de empreendedorismo que eu não acho que muitas pessoas, mesmo pessoas que são massivamente bem-sucedidas, eles continuam na mesma versão do empreendedorismo. E eles tiveram um grande sucesso ou tentaram algo repetidamente até obterem êxito. Mas eu não conheço muitas pessoas que novamente passaram por eventos de saída para você. Sabe como um comprador estratégico também oferta pública inicial de altamente bem-sucedido, falhou no grau que você falhou também, como há tantas versões diferentes que você viveu? É por isso que eu acho que a informação é valiosa, porque eu acho que a informação você pode encontrar no YouTube, mas a menos que uma pessoa tenha vivido isso, não significa nada. Isso é o meu 2 centavos pelo menos, mas eu concordo, e há 50 outras histórias em...
no livro também, que realmente ressoou bem conosco e com a equipe, e nós os colocamos lá também. Então passamos por muito. Não tocamos em algo que você queria entrar. Acho que cobrimos muito. Ok. A última pergunta que está rindo de mim. Última pergunta. Se você pudesse voltar e dizer uma coisa para o seu eu de 20 anos, o que seria? Acredite em você mesmo. Sabe de uma coisa? Eu não acreditava em mim mesmo. No início dos meus 20 anos, eu tinha e dependia de parceiros de negócios. E um deles acabou sendo um desastre enorme e causou uma grande briga. E eu percebi que meu instinto estava certo na época. Mas eu era tão jovem e estava pensando, eu realmente não sabia o que estava fazendo, mas meu instinto estava certo. Eu deveria confiar mais nos meus instintos. E me levou até meus 30 e poucos anos para realmente me afastar das pessoas ao meu redor que não estavam me ajudando, mas me puxando para baixo. Então demita rapidamente pessoas negativas da sua vida. Contrate e acredite em si mesmo. Como empreendedor, você possui o instinto certo. A segunda coisa é que você tem o instinto certo, mas não sabe como está fazendo. Então é quando você traz um treinador. E quando eu trouxe um treinador, Patrick Chan da Rhythm Systems, isso mudou minha vida. Ele tem sido meu treinador por quase 15 anos, em todas as minhas empresas. Então ele é incrível. Esperando você. Eu estou... Esperando você